Paz, minha irmã, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Moriá. Eu sou o pastor Marcos Muniz e vamos estar juntos nessa lição, nessa aula de hoje, com a graça de Deus. Amém? Vamos estar orando para iniciar esse nosso encontro de hoje. Abaixe sua cabeça, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, Pai, para estudar a Palavra de Deus, apesar de ser através de uma mídia, através da internet, mas que estejamos todos unidos ao Teu Espírito, que o Seu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através do estudo da Palavra de Deus. Que seja bênção para todos nós que vamos participar desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor. Graça e paz, amada Igreja Batista, nossa grande família, a nossa comunidade fé. Aqui é o seu pastor Marcos e eu venho nesta manhã, nesse momento tão especial, momento do servo, momento onde compartilhamos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Tem sido assim na minha casa, tem sido assim na minha família. Deus tem providenciado todos os recursos necessários para que não falte nada ao meu lar, e creio também que tem sido assim no seu e dos demais irmãos de nossa igreja. Eu quero ler um texto interessante de Martim Lutero que diz assim: eu tinha muitas coisas em minhas mãos e perdi todas. O que eu coloquei nas mãos de Deus ainda tenho. E é sempre assim. Quando pensamos que temos alguma coisa, não temos nada. Mas quando colocamos tudo que temos nas mãos de Deus, temos tudo. E isso é a graça, a bondade e a generosidade de Deus em nossas vidas e de nossas famílias. Deus tem feito maravilhas através da nossa igreja. E Deus também tem feito grandes coisas, graças à fidelidade e à generosidade de cada um dos nossos irmãos e amigos da nossa igreja. Eu venho aqui convidar você para devolver os seus dízimos e entregar as suas ofertas e as suas doações.
As doações que estamos falando, ela se refere às cestas do amor, a cesta básica. A irmã Nádia tem feito um grande trabalho, tem feito uma liderança muito especial. Atingimos 47 cestas e, convertendo estas 47 cestas em cifras, conseguimos arrecadar R$ 3.290 para que nenhuma família deixe de se alimentar dignamente. Eu convido você a ser fiel aos dízimos e entregar as ofertas. Faça através das nossas contas do Itaú e do Bradesco e faça mediante aí o depósito e transferência. Estamos oferecendo aí os dados das nossas contas, o nosso CNPJ, e a minha oração é que Deus continue sendo generoso a você e que você aprenda a ser generoso com Deus. Deus te abençoe. A minha oração é que nada falte em sua casa, em nome de Jesus. Jesus, aceita-me, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Glória a Deus, estamos iniciando essa aula. Nós começamos uma série na nossa escola bíblica dominical sobre os relacionamentos de Jesus. No domingo passado, o irmão Judásio já trouxe Jesus e os outros, né? Jesus e o outro, quando Jesus mostra ali os relacionamentos de Jesus com as outras pessoas. E foi uma lição muito rica ali com o nosso irmão Gildásio, foi uma bênção. Hoje, a nossa lição é sobre Jesus e o Pai, esse relacionamento que Jesus tem com Deus. E vamos, para isso, partir de um versículo de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas para aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão.
Olha que interessante. O assunto é sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. Mas nós encontramos na palavra de Deus que esse relacionamento de Jesus com o Pai, ele se concentrava basicamente na oração. A oração que era feita constantemente por Jesus, em diversos momentos, em momentos importantes, em momentos do dia a dia. Então, Jesus, ele tinha esse relacionamento com o Pai através da oração. Nós temos em Jesus o nosso grande exemplo, o nosso grande mestre, que nos ensinou tudo o que nós precisamos saber para a nossa vida no dia a dia, a nossa vida de fé e também sobre o nosso relacionamento com o Pai. Porque ele mesmo, na oração que ele fez lá em João capítulo 17, mostra que ele também deseja que nós sejamos um com ele e sejamos um com o Pai. E nós, como Jesus, só podemos ter essa unidade com o Pai através da oração também. E aí, nós vamos estar vendo nessa aula de hoje esse relacionamento de Jesus com o Pai através da oração. Em João 10:30, Jesus disse claramente: eu e o Pai somos um. Falando da unidade que ele tinha com o Pai. E é muito interessante essa unidade de Jesus com o Pai, que ela é percebida por nós quando vemos a vida de Jesus através dos evangelhos. Ela é percebida pelos momentos constantes de oração que Jesus fazia. É muito interessante isso, a questão do amar e do relacionamento. Você diz que ama uma pessoa, mas esse amor, na prática, ele se dá através de um relacionamento. Para os casais, quando iniciaram, por exemplo, o namoro, a vontade era de ficar um com o outro, constantemente juntos, o maior tempo possível juntos. Isso era o relacionamento. Consequência do amor ou da paixão. Depois eles se casam e aí continuam essa presença juntos, esses momentos de presença juntos. É um relacionamento que é consequência do amor. Quando nós temos filhos, nós amamos esses filhos. E esse amor, ele vai acontecer na prática nos momentos em que nós estamos juntos, nos momentos em que nós convivemos. Por isso que é tão importante o contato do pai e da mãe com os filhos diariamente, ou o mais frequente e constante possível, né, para poder ter um crescimento saudável daquela criança. E além disso é prazeroso, tanto a criança quanto o pai quanto a mãe tem prazer nesse relacionamento, nesse estar juntos, né, com os filhos, estar juntos, por exemplo, aqueles parentes que você tem esse amor, tem esse relacionamento. Quanto mais relacionamento você tem, mais próximo você fica, mais íntimo você fica daquela pessoa. Quanto mais vezes você conversa, quanto mais tempo vocês passam juntos, mais íntimo é esse relacionamento. Com relação ao amor a Deus, não é diferente. Nós precisamos estar o tempo todo nos relacionando com Deus, para que esse amor cresça, para que nós estejamos cada vez
mais íntimos. É um relacionamento de intimidade que vai crescer cada vez mais. E esse relacionamento, ele acontece através da oração. Jesus nos mostrou isso, que ele constantemente orava, constantemente ele se colocava em locais desertos para orar. Por exemplo, nós temos uma passagem em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha só, do jeito que Lucas coloca, dá a ideia de ser uma prática constante de Jesus. Ir para lugares solitários e orar. A oração, não só essa oração que nós muitas vezes comentamos de um grupo de oração da igreja, de oração nos lares, de reuniões de oração. Não, mas as orações individuais. As orações que você faz num lugar solitário. As orações que é um relacionamento de só você e Deus. Era a oração preferida de Jesus, era essa. Onde ele se colocava em lugares desertos e orava. Nós temos também em Lucas 11, versículo 1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Olha só que interessante. E aí Jesus ensina aquela famosa oração do Pai Nosso. Mas vocês vejam como é interessante. Os discípulos, de tanto observar Jesus orando, de tanto conviver com essas saídas de Jesus do meio do povo para ir para um lugar retirado para orar, de tantos discípulos verem essa atitude de Jesus, eles perguntam e querem que Jesus os ensine também a orar. Eles reconheceram essa necessidade, eles reconheceram que isso era realmente muito importante, que Jesus ensinou com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, mostrando no dia a dia para esses discípulos que era algo importante. Mostrando no dia a dia que a oração individual tem que fazer parte da nossa vida espiritual. Você tem uma vida espiritual ativa? É na oração, em particular, na oração diária, na oração só você e Deus, que essa vida espiritual se desenvolve. Amém? Bom, Jesus gostava de começar as coisas com o pé direito. Já ouviu falar nisso? Né? Tem gente que tem essa superstição, né? Superstição de, por exemplo, jogadores de futebol, quando vai entrar em campo, vai lá e coloca o pé direito, literalmente. Ele quer ter sorte. Então, a gente tem esse ditado popular de começar as coisas com o pé direito, começar as coisas bem, começar os projetos que a gente faz, os grandes desafios da nossa vida, um emprego novo, um casamento, um namoro, um curso novo. Então, quando nós estamos querendo nos dedicar a algo importante, nós devemos também começar com o pé direito, começar bem, né? Não na parte de superstição, mas começar bem. E para começar bem, o que Jesus fazia? Ele orava. Antes de começar coisas importantes, Jesus orava. Nós temos em Mateus, no capítulo 4, logo após o batismo de Jesus, Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós vemos nessa passagem de Mateus 4 que Jesus foi para o deserto jejuar e orar, porque normalmente eles não faziam essas coisas separadamente, era um costume já do povo judeu. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O pessoal está reclamando da quarentena que a gente está fazendo aqui. A quarentena de Jesus lá no deserto foi bem pior, porque ele não tinha celular, não tinha internet, não tinha TV, não tinha outras pessoas para conversar, era só ele. E alguns estudiosos ainda concluíram que ele foi tentado esse tempo todo, durante toda essa quarentena que ele fez lá no deserto, ele foi tentado, e não somente aquelas tentações específicas que são citadas nos evangelhos. E é bem plausível essa ideia, né? Então nós vemos que Jesus ele se retirou para um lugar para fazer jejum, para orar. Por quê? Porque ele estava prestes a iniciar o seu ministério. Diante de algo tão importante, aquilo que era o objetivo principal da sua vida, Jesus separa 40 dias para orar no deserto, sozinho. Olha só como que é importante a nossa oração antes de iniciar qualquer coisa, antes de começar algo importante, algo que tem significado para nós, algo que realmente é o propósito da nossa vida. Nós precisamos separar um tempo para orar a Deus, para nos fortalecer, para nos colocar no foco. Porque nós saímos do foco com muita facilidade. Então Jesus, ele, através da oração, ele foi fortalecido para iniciar o seu ministério, para resistir a todas as tentações. A gente precisa ter força na oração para poder resistir às tentações. Como que você tem se comportado diante das tentações? Você tem tido força para resistir? É através da oração que a gente consegue essa força. A oração, antes de iniciar algo importante, nos dá clareza para que a gente possa entender aquilo que é mais importante. Toda vez que a gente for começar algo novo, nós oramos para poder começar com o pé direito, não literalmente, mas começar bem e com a mente clara, com bastante clareza, entendendo aquilo que é mais importante, para que a gente não se perca no caminho, porque todo projeto tem dificuldades, tem os seus desafios e muitas vezes o inimigo quer realmente isso, como houve as tentações de Jesus, desviar Jesus do foco. O inimigo quer nos desviar do foco e com a oração nós temos clareza daquilo que é importante para que a gente se mantenha no foco. Outro detalhe muito importante da oração de Jesus é como Jesus orava pelas pessoas que estavam ao seu lado. Isso era muito importante para Jesus, orar por aqueles que estavam ao seu lado. Em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, nós temos o seguinte na palavra de Deus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Olha só, Jesus tinha algo muito importante para fazer. Escolher quem seriam aqueles dos seus seguidores que ficariam mais perto dele,
que ficariam ao seu lado e que teriam essa responsabilidade de continuar conduzindo o rebanho de Deus após a sua consumação na cruz do Calvário, após a sua ressurreição e a sua ascensão ao Pai, após terminar a obra da cruz. Jesus subiria aos céus e os seus apóstolos seriam os líderes que dariam continuidade a essa obra tão importante. E para isso, Jesus, mesmo ele sendo um com Deus, ele se retirou e passou a noite orando diante de algo tão importante. E Jesus, ele orava pelos seus discípulos, não só nesse momento da escolha, mas orava constantemente por eles. Ele orou por eles lá em João, nas suas últimas orações, antes de ir para o Getsêmani. Ele orou bastante com relação aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aqueles que estariam continuando a obra do Evangelho. A oração, para esses que estarão ao nosso lado, ela, além de ser para escolher quem está do nosso lado, mas também para abençoar e para fortalecer. Nós oramos pelas pessoas que estão ao nosso lado, para abençoar e fortalecê-las também. Você precisa escolher algum amigo, você precisa escolher parceiros que vão estar ao seu lado em algum trabalho de escola, você precisa escolher pessoas para estarem ao seu lado profissionalmente. Ore antes. Você precisa de pessoas para estar ao seu lado em algum ministério da igreja, em algo que o Senhor está tocando no seu coração para que seja feito. Ore ao Senhor para escolher quem vai estar ao seu lado. E depois que você já estiver essas pessoas ao seu lado, ore para que o Senhor abençoe, para que Deus abençoe essas pessoas. Elas precisam da sua oração. A família, por exemplo, nós não escolhemos a nossa família, mas nós oramos constantemente para que cada um deles seja abençoado por Deus, seja fortalecido por Deus, esteja firme nos caminhos do Senhor, esteja firme na presença do Senhor, para que tome as decisões corretas, para que tenha o máximo da presença de Deus na vida e nas escolhas que cada um deles faz. Eles serão abençoados e nós também seremos abençoados. Todos que estão próximos, quando nós somos abençoados, todos que estão ao nosso redor são abençoados. Então, se eu oro para o meu amigo, eu oro para aquela pessoa que tem estado ao meu lado, até aqueles que não seguem a Jesus Cristo, mas é um colega de trabalho, eu preciso orar por ele para que ele seja abençoado, para que ele seja fortalecido. E ele sendo abençoado e fortalecido, eu vou ser abençoado e fortalecido também do lado dele. Então, nós precisamos fazer essas orações constantes por aqueles que estão ao nosso lado. Jesus nos ensinou isso quando ele orou pelos discípulos, pelos apóstolos que foram escolhidos, e orou até pelos aqueles discípulos que ainda viriam, que somos nós, no caso. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e continuar orando sempre, pedindo ao Pai por aqueles que estão ao nosso redor. Não importa se é familiar, não importa se é amigo, não importa se é um outro cristão também ou não. Precisamos orar por todos aqueles que estão ao nosso redor. Outra questão que nós vemos também muito importante nesse relacionamento de Jesus com o Pai através da oração, que Jesus também orava nos momentos difíceis. Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando. Nós,
Quando nós colocamos isso diante de Deus, quando nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades diante de Deus, isso nos alivia o coração, tranquiliza a nossa alma, para que nós possamos seguir em frente, confiando que Deus vai estar agindo, vai tomar aquela situação e vai dar a melhor solução possível. Nós ficamos tranquilos com essas orações que fazemos a Deus nos momentos difíceis. Jesus foi muito perseguido, ele passou por diversas perseguições, até que chegou a sua morte na cruz. Mas Jesus ele estava sempre passando por momentos difíceis de perseguição. Inclusive em Mateus capítulo 14, antes daquele momento em que acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, no capítulo 14 de Mateus, a palavra nos conta que João Batista, primo de Jesus, quem Jesus tinha um relacionamento também muito importante, João Batista foi decapitado. E aí, os discípulos de João levaram o corpo de João, sepultaram, no versículo 12 do capítulo 14. E aí, no versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus retirou-se para um lugar sozinho, deserto, para orar. Orar naquele momento de luto, naquele momento de tristeza pela morte de João Batista, seu primo. Jesus se retirou para orar ali. Só que as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E aí, logo em seguida, houve a necessidade de multiplicar os pães e os peixes, porque eles estavam num lugar deserto. Jesus foi para um lugar deserto para orar. Jesus não foi num lugar deserto para pregar para o povo. Jesus não foi num lugar deserto para fazer uma reunião gigantesca. Só que as pessoas sabiam que Jesus estava lá e foram até ele. Mesmo no momento de luto, Jesus interrompeu o seu luto depois da sua oração, que ele fez de barco. Ainda bem que ele estava de barco, né? Porque estava no meio da água. Quando ele voltou com o barco, ele encontrou essa multidão. E aí, depois da sua pregação, precisou de alimentar aquela multidão, porque o lugar era um lugar deserto, longe das cidades, longe de alguma coisa que tivesse um alimento para aquele povo. Então, nós vemos que no momento de luto, a oração nos ajuda. A oração conforta o nosso coração. Por mais que a gente continue sentindo a falta daquela pessoa, por mais que aquela dor continue, aquela ferida continue aberta no coração, quando nós oramos, nesse momento de intimidade com o Pai, esse bálsamo que é o Espírito Santo é derramado sobre nós e alivia as nossas dores, alivia as nossas feridas e começa a cicatrizar tudo aquilo que está ferido, tudo aquilo que está causando sofrimento dentro de nós. Então é muito importante, nos momentos de tristeza, de perda, como foi no caso de João Batista, que Jesus perdeu seu primo João Batista. Nos momentos de perda, você pode perder o emprego, perder algum ente querido, ou, infelizmente, num momento de separação, ou você perdeu algo que era muito importante para você, mesmo sendo algum bem material, mas algo que era muito importante para você. Então, é um momento de orar.
orar, buscar a presença de Deus em oração, para que essa tristeza, essa dor seja curada, essa dor seja aliviada através da nossa intimidade com o Pai, nosso relacionamento com o Pai, como Jesus nos ensinou. Outro momento que é bem conhecido de todos é no momento que Jesus foi para o Getsêmani. Após a última ceia, lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 39 e 40. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Era de costume Jesus ir ao Monte das Oliveiras para orar. E foi isso que ele fez. Depois da última ceia, ele sabia que seria preso. E ele sabia que sofreria. Sabia que seria crucificado. Passaria por um momento de dor e tristeza, sofrimento muito grande. O que ele fez? Foi colocar tudo aquilo diante do Pai. Às vezes tem momentos em nossas vidas que há sofrimentos que nós temos que passar, que não tem como fugir. Jesus estava diante de um sofrimento que ele não tinha como fugir. O que ele fez? Foi buscar em Deus. Foi orar. Relacionamento com Deus é o que nos faz continuar firmes, continuar em pé, continuar no nosso foco. Não cair. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar das tempestades, nós continuamos em pé, firmes nessa rocha, através do nosso relacionamento com o Pai. Jesus, exatamente para isso, ele foi ao Monte das Oliveiras para orar. E ali em oração, colocou diante de Deus toda a dificuldade. Na cruz do Calvário, Jesus orou por aqueles que estavam ao seu lado. Jesus orou por aqueles que estavam o crucificando. E Jesus, por último, orou ao Pai, entregando o seu Espírito. A oração fez parte do ministério de Jesus desde o início até o final. A oração é o nosso amor a Deus na prática. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não queremos nos relacionar com Ele? Se não temos um relacionamento com Ele no dia a dia? A oração é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso amor a Deus na prática. É muito importante, através da oração, nós temos essa intimidade com o Pai. Você tem orado sempre? Seguido esses exemplos que Jesus nos deu? Você tem orado antes de iniciar projetos importantes da sua vida? Você tem consagrado, colocado diante de Deus cada um desses projetos, cada uma dessas suas aspirações, dos seus planejamentos? Tem feito isso? Você tem orado a Deus diante do iniciar de cada fase da sua vida? Fases diferentes. Nós temos fases diferentes na nossa vida que nós precisamos orar e colocar diante de Deus. Você tem orado pelas pessoas que Deus colocou ao seu lado? Tanto as pessoas cristãos também, como pessoas que não são cristãos, pessoas da sua família, pessoas que estão ao seu redor no dia a dia. Você tem orado por elas? Você tem orado por Deus nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza? Essas perguntas eu deixo para você, para que cada um de nós possamos seguir o exemplo de Jesus sempre. Orando em todos os momentos, orando
no iniciar de grandes projetos, das nossas fases diferentes da nossa vida, mas também pelas pessoas que estão ao nosso redor e orando também nos momentos difíceis que temos que enfrentar, para buscar forças em Deus e continuar em pé, sempre, apesar de tudo, continuarmos firmes. Amém? Vamos aproveitar esse momento e fazer uma oração para que Deus continue agindo como Ele já está agindo. Nós estamos numa situação difícil, ficamos tristes pelo sofrimento de tantas pessoas, pela questão da doença, pela questão econômica, mas, ao mesmo tempo, nós confiamos em Deus, confiamos e temos essa esperança que Ele, muito em breve, vai trazer o alívio que nós precisamos, vai trazer o refrigério que nós precisamos. Amém? Então, vamos orar comigo? Baixe sua cabeça, feche os olhos. Vamos colocar diante de Deus tudo isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa aula, Senhor. Obrigado porque nós aprendemos com Jesus a importância da oração para estar em intimidade, comunhão com o Pai, comunhão com o Senhor. Aquele que criou todas as coisas, aquele que é o Todo-Poderoso e pode agir em qualquer situação. Senhor, nos ajuda a ter uma vida de oração constantemente, para que possamos, ó Pai, estar cada vez mais íntimos de Ti, ó Deus, e firmes nesse caminho, sem vacilar, sem sair do foco, resistindo às tentações, abençoando pessoas, abençoando vidas através da nossa oração. Cada vez mais íntimo, cada vez mais crescendo na fé e na esperança através da oração. Continua, Pai, continua abençoando nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos passar esse momento tão difícil, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de cada um que está sofrendo nesse momento por causa da doença, por causa da perda de pessoas queridas, ó Deus. Ó Pai, aqueles também que estão com problemas financeiros devido à situação econômica que estamos atravessando. Mas nós confiamos, ó Pai. Confiamos em Ti, ó Deus. Continua, Pai. Continua agindo e nos conduz, ó Pai, para o final dessa tribulação que estamos passando, Senhor. Nós confiamos que debaixo da Tua mão nós vamos passar seguros através desta tempestade, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue abençoando cada um de nós, ó Deus. E a Tua igreja, a Igreja Batista Moriá, a Igreja de Cristo em toda a face da terra. Amém. Amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por ter participado conosco dessa Escola Bíblica Dominical. E domingo que vem tem mais. Que Deus abençoe muito sua vida. Até lá. Que o nosso desejo, nosso maior desejo, seja mantermos a nossa fé. Nós possamos estar confiantes, independente de qualquer situação, nós possamos estar aqui em casa, no serviço, onde for. Nós possamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o meu maior desejo é Te conhecer, é desfrutar da Tua comunhão, Senhor. Nós possamos estar bem perto do Senhor, porque Ele quer se chegar a você. Cante conosco, ore conosco esse cântico. Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração.
ti.